A morte do Gojo é patética e isso é bom. Bora lá ver esse vídeo do Linkzinho. Há 3 semanas atrás tentei fazer um vídeo da suposta volta do Gojo, tá? Tá bom, reação inicial do Linkzinho aí, do suposto honrado. Aparentemente, pelo que podemos dizer, Satoru Gojo voltou. Está vivo, gostoso e o bagulho vai ficar louco agora. Rapaziada, Gojo morreu, já tem um tempinho aí no mangá, né? Correto. E como o bom criador, o maravilhoso criador que o mangaka de Jujutsu é, né? O famoso Gege Akutami, o cara odeia tanto o Gojo, mano, que ele matou o bicho 2 vezes. E só de sacanagem também nessa segunda vez, parece que ele vai levar o Yuta junto. O cara... Vai não, o Yuta não vai de comes bebe, chat. O Yuta vai voltar bem, né? Já falei isso. Eu acho que a Arika vai se sacrificar de alguma forma. E o Yuta vai voltar. O cara é um pilantra. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um... Que isso, Linkzinho? É o quê? É pra atrair o público? Vai ficar botando mulher dançando agora? Que porra é essa? canal de animes. E hoje eu tô aqui pra poder falar sobre a morte que eu considero mais perfeita em Jujutsu Kaisen. Pois é, já tô aqui pra levar mais hate do que eu já tinha levado em todos os outros momentos, porque eu vou falar bem da morte do Gojo e ainda de quebra do que tem acontecido nos últimos capítulos de Jujutsu. Então, pois é, se prepara aí e vem comigo, vamos lá. Eu também curto muito a morte do Gojo, tá ligado? O Danael, provavelmente é a pessoa que mais falou sobre isso, né? Desde o início ele falava que o Gojo ia morrer, e morreu mesmo. Já falei isso em outros vídeos. Mas eu realmente acho que a morte do Gojo, ela faz muito sentido e que tá tudo bem ter acontecido, né? O problema, talvez, e talvez não seja um problema, é que o mangá constrói ele como se fosse o mais forte de todos, e de fato, naquela era, ele é o mais forte de todos, e que ele é invencível, né? Então, quando ele perde, é muito chocante. Mas isso é legal, né? Porque ao mesmo tempo que o mais forte, o invencível, perde, se gera um choque, ao mesmo tempo para outras pessoas parece inacreditável, parece forçado e tudo mais. Então eu acho que é um sentimento distinto que vai surgir, obviamente, né? Tá tudo bem acontecer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma reviravolta interessante, uma reviravolta legal. Então, querendo ou não, eu gosto da morte do Gojo. Eu acho que ela é muito significativa, eu acho que ela é impactante, eu acho ela corajosa, tá? Gege Akutami teve culhões pra fazer isso. Sei que muita gente não curte, né? Os fãs do Gojo e tudo mais. E até aí não tem o que fazer, né? Fã é fã. Mas, né? É o quê? Eu acho que faz sentido, eu gosto também. Lembrando também pra vocês, jovens, que esse vídeo aqui vai ser um daqueles vídeos um pouco mais simples de forma geral. Eu só quero comentar um pouco sobre o que tem acontecido nos últimos capítulos de Jujutsu em geral, então esse vídeo aqui quase não vai ter nenhuma edição, tá, jovens? É meio que só umas piadinhas e tal, eu vou falar um pouco sobre o mangá e vou deixar umas páginas do mangá passando aí no fundo, então pra quem quiser ir escutando e comer alguma coisa, ficar ouvindo enquanto tá fazendo alguma outra parada, bom, basicamente é isso. Esse daqui é um vídeo bem mais pra vocês escutarem do que pra assistirem de fato. Enfim, não esqueçam de comentar também no finalzinho aí o que vocês acharam aí da minha opinião sobre a morte do Gojo e sobre essa morte do Gojo parte 2, digamos assim. Se vocês estão gostando do que tá rolando no mangá ou se vocês não estão gostando. Tendo dito isso, vamos... Cara, é um sentimento meio confuso pra mim, LinkedIn, porque veja bem, cara, eu não gostei tanto, né? Já acho que já ficou bem óbvio isso, se vocês viram, né, aí do YouTube, os meus outros vídeos sobre Jujutsu, porque eu tava gostando do protagonismo que o Itadori tava tendo, né? Essa sequência de capítulos que o Itadori tava lutando com o Sukuna, mostrando os poderes novos dele, o sacrifício do Chozo, a chegada ali do Todo, foram capítulos muito bons. E o Sukuna, aparentemente, tava fraco, né, já enfraquecido, que na minha cabeça destacava ali talvez o fim da luta, que o Itadori de alguma forma ia superar o Sukuna e acabou a luta. O Gojo voltar, né, com o Yuta no corpo do Gojo e etc, eu achei muita enrolação isso daí, né. É legal? É bacana, realmente é legal, eu gosto do Yuta, eu gosto do Gojo, né, é legal, mas acho que a luta do Gojo contra o Sukuna já deu o que tinha que dar, né. Não é à toa que aqui no canal tem aí 2 horas de leitura da luta entre os dois, são o quê? Quase 20 capítulos de luta, né, bastante capítulos, já deu o que tinha que dar, não precisava ter um round de 2, né, o Sukuna ganhou e ponto, né, na minha opinião. E aí o Itadori fica de lado por um instante, né, você pode aí, né, argumentar que, poxa, mas aí o Yuta vai durar ali mais uns minutos e vai sair, a luta ali vai acabar entre o Gojo e o Sukuna e tal, mas e aí, pra quê? Ah, mas aí o Yuta entrou na luta ali pra poder inutilizar, talvez, a expansão de domínio do Sukuna, por exemplo. Pô, mas isso já poderia ter sido inutilizado há muito tempo, se o Akutami quisesse fazer dessa forma, ele poderia ter feito isso. Ah, ele lutou contra o Gojo, ele perdeu ali o santuário dele, que foi o que aconteceu, mas ele conseguiu de volta depois com
com os flash negros, né? Ele conseguiu retomar de volta. Mas ele poderia não retomar, né? Ele retomou de maneira imperfeita ali, né? Também. Mas assim, ele vai usar e pum, caralho, falhou. Ele não consegue usar mais o bagulho, tá imperfeito. Poderia fazer de qualquer outra forma. E o Tami preferiu por esse caminho, né? O que, na minha opinião, não é o melhor caminho possível. Mas aí, minha opinião de leigo também. Escritor é o Gege Tami, ele que sabe. Eu não gostei tanto. Aí você pode dizer aí nos comentários o que você acha sobre isso tudo, né? Eu ficaria muito feliz, eu vou responder aí nos melhores comentários. Mas realmente não curti tanto assim, né? Acho legal, né? Como fanservice, como uau, que foda. Mas tirando isso, pra mim tanto faz como tanto fez, tá ligado? Essa é a minha sincera opinião. Eu queria ver o Itadori jambrolhando o Sukuna na porrada mesmo, tá? Mas eu acho que o Yuta voltar no corpo do Gojo é mais uma questão narrativa do que uma questão de luta mesmo. Existe a possibilidade do Yuta voltar no corpo do Gojo. Era muito possível, a Gege fez isso não pra ter mais luta, e sim pra ter uma camada a mais na história. Não, acho que não. Por exemplo, que o mundo Jujutsu era algo ruim, péssimo, todo mundo já sabia. Que o pessoal ia até o extremo pra poder, né, enfrentar os monstros, né, as maldições e até de maneiras mais deturpadas, todo mundo já sabia. Eu não acho que Gege Tami precisava demonstrar mais uma vez como o mundo Jujutsu é malvado. Ai, 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 olha como esse mundo é sujo, olha como eles vão até o fim mesmo, tá ligado? Sei lá. Mas sei lá também, né? Eu posso estar errado, tem essa opção sempre. Vamos continuar aqui, hora de desenrolar o vídeo. Vambora. Pra quem está recentemente acompanhando e lendo o mangá de Jujutsu, sabe o que tem acontecido nos capítulos 259, 260, 261 e esses últimos aí, né? Estamos no último arco, onde... Mas isso não foi pro mundo, e sim pra dar uma profundidade a mais no Gojo e no Yuta. Cara, pode ser. No Gojo não, porque o Gojo já foi. Por enquanto, né? Ele pode voltar aí, sei lá. Mas pro Yuta, isso poderia ter sido feito de muitas outras formas, concorda comigo? Sei lá, né? Eu não acho que essa forma específica foi a melhor forma possível pra poder dar uma profundidade maior pro Yuta. Na minha visão como leitor, né? Na minha opinião. de todo mundo que já apareceu no mangá de Jujutsu e no universo em si, Itadori todo, Goku, Ben 10, Naruto, todos estão lutando contra o Sukuna tentando matar ele. Esse arco todo começou na luta do Gojo contra o Sukuna, onde o Gojo morreu, e recentemente nós tínhamos alguns painéis ali, né, nós tivemos um capítulo que deixou um teaserzinho que parece que o Gojo tinha voltado, mas rolou uma reviravolta muito forte que mostrou que não. Um teaserzinho. Ele não tinha voltado, era só o Yuta controlando o corpinho dele lá por controle remoto, o Gojo de fato morreu. E parece que o criador da história gostou muito de cravar na cara das pessoas assim que o personagem tinha morrido. E muito começou a se discutir a respeito do que aconteceu de fato, né? O fato do pessoal estar usando o corpo do Gojo depois dele ter morrido. No universo de Jujutsu mesmo, teve um capítulo dos personagens discutindo sobre aquilo, como isso também virou uma discussão entre o público. Eu achei um tema realmente muito interessante a respeito, e justamente por isso, cara, queria falar um pouco sobre como a história do Satoru Gojo foi do início ao fim, cara, uma baita de uma história de tragédia, e esse feito que aconteceu aqui só melhora a construção dessa história. Enfim. Cara, concordo, a história do Gojo ela é meio trágica mesmo, né? O Gojo só se ferra em vários aspectos, né? Eu acho que ele nunca se sentiu amado de verdade, nunca se sentiu querido, sempre se sentiu solitário, né? Que essa é a ideia ali, né? De quando ele se sente solitário porque ele é o mais forte e tudo mais, etc. Então eu acho que tem muito disso também, né? E mesmo depois da morte, nenhum corpo dele é respeitado, né? O vilipêndio de cadáver aí. Então, querendo ou não, né? O Gojo ele só se ferrou, né? Durante toda a vida dele, praticamente, né? Ele foi criado pra ser uma arma, ele foi usado como uma arma e até depois de ter morrido, ele continua sendo uma arma, tá ligado? Enfim, vamos nessa. De forma geral, jovens, eu acredito que qualquer pessoa que acompanha Jujutsu Kaisen há bastante tempo sabe que apesar de ele ser uma história de Battle Shonen, eu diria até que na maior parte de seus arcos, Jujutsu Kaisen é uma história muito mais semelhante a uma história de tragédia do que de fato uma história de Shonen. O que nós temos no universo de Jujutsu é basicamente... Caralho, que aspas forte, hein? É muito mais uma história de tragédia do que uma história de shounen. Caralho, mané. Dito isso, é um Battle Shonen estruturalmente como a maioria dos Battle Shonens, né? Só muda a temática. O linkzinho aqui deu uma de piscine também, né? Aí é foda. Um mundo onde os feiticeiros e as maldições estão com uma guerra que tá sendo travada há séculos. Assim como qualquer guerra... É a tal da guerra cultural, né, rapaziada? É a guerra cultural aí da cultura woke dos lacrolas. Que tá rolando em Jujutsu Kaisen.
guerra é quase como se ela fosse uma máquina gigante. E os feiticeiros, tanto quanto as maldições, são apenas engrenagens para essa máquina. Alguns podem ser mais ou menos importantes, mas no fundo, todos são ferramentas, objetos dessa guerra. Jujutsu desde o início traz essa história um pouco mais mórbida, com esse universo que também se representa como algo um pouco mais mórbido, desde a ideia inicial que nós temos, por exemplo, pela visão do nosso protagonista, o Itadori. Quando nós começamos a história num primeiro, segundo episódio e capítulo do mangá, digamos assim, o Itadori ainda parece que vai ser o clássico tipo de heróizinho de shonen, não é? Apesar dele ser um pouquinho mais dark do que aquilo, ele não tem a mesma ideia, digamos assim, da grande maioria dos outros personagens, do tipo, que ele vai tentar salvar o máximo de pessoas dessa guerra. Tem. O Itadori é o Ichigo. Que isso, o Itadori é o Ichigo 2.0. Que ele vai tentar salvar o máximo de gente, não. Ele tem a ideia de trazer uma morte digna pras pessoas. E a história consegue ser tão malditinha que nem isso ele vai conseguir fazer. Ao longo da jornada do Itadori, depois que ele entra no mundo Jujutsu, dúzias de pessoas vão morrer. Pessoas inocentes, pessoas que não eram próximas dele, mas que ele ainda assim considerava alguma coisa, assim como pessoas muito íntimas dele, também vão morrer na frente dele sem que ele possa fazer nada. Sem que ele possa dar a essas pessoas a morte digna que ele queria. Sendo assim, no arco de Shibuya, de fato, ele vai ter aquela icônica cena onde ele tá conversando com o Mahito, onde ele vai entender que ele é uma ferramenta. Ele é um protagonista passivo, né, mano? Ele lida com as coisas que acontecem. Ele não necessariamente é aquele que faz acontecer, tá ligado? Tipo, o Luffy faz acontecer, o Naruto faz acontecer, o Asta faz acontecer. O Ichigo, o Itadori, ele é aquele que lida com o que tá acontecendo. Ele não tá naquele meio porque ele quer necessariamente. Ele não entrou naquele meio porque ele quer. Tipo, o Luffy quer ser o rei dos piratas, o Naruto quer ser o Hokage, o Asta quer ser o rei dos magos. O Itadori não queria porra nenhuma, o Ichigo não queria porra nenhuma. Ele tá ali porque, porra, deu merda e tem que estar ali, tá ligado? Então, acho que essa é a ideia. E que o papel dele, da Nobara, de qualquer outro feiticeiro naquela história, era só matar maldições. Eles eram engrenagens em um mundo maior. Eles iam matar maldições até eles enferrujarem, ou até eles ficarem velhos, se aposentarem e morrerem. Depois que eles morressem e que essa guerra finalmente acabasse, anos e anos depois, talvez alguém conseguisse encontrar significado no que eles faziam. Apenas talvez. Eu acredito que os três personagens que melhor representam esse universo e o quão trágico ele seria, seriam o Itadori como protagonista, Satoru Gojo como feiticeiro mais forte e o melhor amigo do Satoru Gojo, o Suguru Geto. Eu gostava Melhor amigo, né? Pô, Linkzinho, mês do orgulho, pode falar, irmão. bastante do personagem do Suguru Geto, porque isso literalmente era representado até mesmo depois, né, da morte dele, onde ele era o personagem que acreditava naquela ideia de que o sistema Jujutsu produz pilhas de cadáveres sem nome. E isso é muito engraçado, porque depois que ele morre, o corpo dele é usado como uma arma pelo Kenjaku. Então nem depois de morto o maluco conseguiu deixar de ser um objeto pro mundo Jujutsu. E aí, a gente vai pro tema principal desse vídeo de fato. Satoru Gojo. Gojo é um personagem que participou muito pouco da história de Jujutsu, mas ainda assim é um dos personagens mais complexos. Principalmente pra mim, por ele ser uma personificação perfeita, cara, do quão ruim é aquele universo. Desde o início da história, nós recebemos o personagem do Gojo como sendo o famoso cara que nasceu com uma técnica forte. Ele tem uma habilidade rara, ele tem 6 olhos, ele tem um pau grande, ele é gostoso. Que isso, Linkzinho. O Linkzinho, ele se perde de um jeito que às vezes eu fico até assustado. E tal, não sei o que. Ele é destinado a muita coisa desde que... Eu acho que o pau do Gojo é pequeno. Dito isso, tá? Não acho que é grande, não. Mediano, tá? Eu acho que é esse rolê aí. ele nasceu. Tudo que acontece na vida do Gojo, desde criança... Só que como não tem como encostar nele, cria-se ali uma barreira ao redor que deixa mais volumétrico, sacou? Aí parece um vidro de desodorante. Fica parecendo uma latinha de Monster, tá ligado? Daí passa a sensação que é, pô, muito grande. Mas não é não. Não é não. É mais, porra, tá ligado? Truque idiótica. Bebê, adolescente, adulto e por aí vai, sempre acontecem coisas com ele por conta... O Gojo não precisa usar camisinha? Caramba, aí tu trouxe um questionamento, irmão, que é realmente muito pontual. Se ninguém consegue encostar no Gojo, né, e ele não consegue encostar em ninguém, enquanto estiver com, né, a barreira ao redor dele, se ele fazer um mingau, não tem como ninguém comer esse mingau, tá entendendo? Mas aí deve ser uma nojeira também, né? Rapaz.
conta de quem ele é, ou do que ele tem a oferecer pro mundo, no caso. O fato de ele ser o cara mais forte. Eu me lembro que lá no início, quando eu tava lendo Jujutsu, eu lembro de ter visto algum tipo de entrevista ou sessão de perguntas e respostas de alguma forma, onde o Gege, o criador de Jujutsu, ele respondeu uma pergunta relacionada a uma coisa que o Gojo não tinha. E eu achei muito engraçado que naquela época ele respondeu que provavelmente o Gojo não tinha uma personalidade. E eu só achei isso engraçado porque parecia muito que ele só, tipo, detestava o personagem do Gojo por alguma razão, mas quando eu fui de fato ler um pouco mais da história... Mas ele detesta. Ele detesta 100%. Olha, eu entendi um pouco do que ele queria dizer. O fato é que o Gojo, tudo relacionado ao hype do personagem, o que ele era, o que ele representava, o que ele podia oferecer pras pessoas, tudo tava baseado no poder dele. E apenas isso. Ele não era exatamente uma pessoa. Ele, mais do que qualquer outra coisa no universo de Jujutsu, era uma ferramenta. Justamente por conta disso, a personalidade dele de fato era meio que sempre meio tirada, ele era arrogante, chato, fazia piadinhas o tempo todo. Afinal de contas, não importa como ele fosse de fato. Ele poderia ser qualquer tipo de babaca possível. Até porque quem se aproximava dele não se aproximava dele porque ele era legal. As pessoas só se aproximavam dele pelo interesse na sua força. Cara, é como se o Gojo fosse um influencer muito famoso, né? Tá ligado? É como se o Gojo fosse, tá ligado? Um youtuber muito famoso, fosse tipo, talvez o Neymar, assim, tá ligado? Não importa o que o Neymar fale ou faça, a galera vai estar lá com ele, né? Por gostar dele, mas também, tipo, né? Por ser o Neymar, ou por ser alguém muito famoso, ou por ser, tipo, tá ligado? Acho que é essa vibe, tipo. Só que ali é poder, né? Quando o cara tem muito dinheiro, a rapaziada fica ao redor, né? Porra, caralho, punhetando, né? Até foda, até maneiro, caramba. Mas o pessoal quer aproveitar do dinheiro, né? O passeio de arte, disputa, né? Que vai contratar com o dinheiro. Essa a galera quer, né? Essa é a verdade, rapaziada. Isso também é representado dentro da história em um dos capítulos que foi adaptado pro anime, que pra mim é um dos momentos mais pesados do Gojo. E era aquele momento onde o pessoal faz uma entrevista com os alunos de Jujutsu, fazendo aquelas perguntas idiotas e clichês do tipo, o que vocês acham do Satoru Gojo? E rola um pouco daquelas respostas, ele é idiota, ele é bestinha, ele é engraçado, ele é meu professor. Só que no fundo, a primeira coisa que todo mundo pensa quando descrevem o Gojo é que ele é o mais forte. E todos os alunos, amigos, pessoas que interagem e vivem com o Gojo só conseguem descrever ele assim, como sendo o mais forte. E aí a gente tem aquela página dupla muito Essa é a personalidade dele, né? Ou seja, não existe. Ele é forte. Ele não é legal, ele não é divertido, ele não é bonito, ele não é bacana, ele não é engraçado, ele é o mais forte. E é isso. que ele fica de lado e passa aquela ideia solitária, sabe? Porque a única coisa que a gente tem na página é o Gojo e do lado dele tem um balão gigante dizendo ele é o mais forte. Que levantava aquele questionamento do que exatamente ele seria além do seu próprio poder. Que é praticamente a mesma coisa que o próprio Geto tinha perguntado pra ele naquele arco de flashback, né? A famosa, filosófica frase do se ele é o Satoru Gojo porque ele é o mais pica ou se ele é o mais pica porque ele é o Satoru Gojo. A famosa pergunta que foi feita pra ele pra atacar a sua personalidade. A famosa pergunta do milhão, né? Quase como se o Geto jogasse na cara dele, praticamente, que ele só era quem ele era por causa do que ele era capaz de fazer. E a tragédia do personagem do Gojo, pra mim, era exatamente isso. O mundo de Jujutsu produzia cadáver sem corpo. Mesmo que o Gojo fosse um personagem extremamente poderoso, no fundo ele ainda era só uma ferramenta. Ser o mais forte acabava que não significava nada, tanto pra ele, pessoalmente, quanto pro universo de Jujutsu em si. A graça do personagem do Gojo, pra pessoas que leem a história mais pela parte filosófica, era justamente o fato do quão irrelevante ele era. É até engraçado ver as pessoas hypando pra caramba momentos onde parece que o Gojo vai fazer alguma coisa e tal, quando se você lê a história nos mínimos detalhes, você vai perceber que o Gojo nunca conseguiu de fato fazer alguma coisa. Durante toda a história, ele só consegue vencer lutas. E mesmo as lutas que ele então, ele faz alguma coisa, né, o Liquezinho. O Liquezinho também, às vezes, porra. vence, ele ainda perde alguma coisa. Lá no comecinho da história, por exemplo, ele consegue ele faz nada, né? Ele vence as lutas, né? Mas não faz nada. Porra nenhuma. consegue salvar uma menininha de 15 anos lá, que é a Rika e tal. Nossa, que legal. Só que depois a Rika morre. O Toji assassina ela. Pouco tempo depois ele vai lá e perde o melhor amigo dele. Pouco tempo depois, quando ele vira professor, ele consegue salvar os alunos ali, né? O Itadori e o Yuta. Se pá, eu acho que é uma das únicas coisas que ele conseguiu fazer direito. Mas depois, todas as lutas que a gente tem, quando ele vai lutar com o Diogo, ele precisa pegar informação e não pega. Quando ele vai lutar com a Hanami, ele precisa pegar informação e não consegue. Quando as maldições conseguem pegar os dedos do Sukuna, ele não faz nada. Quando tem um ataque pesadíssimo acontecendo em Shibuya e ele é selado. E até mesmo quando ele volta. Ele fica a história toda praticamente selado pra voltar, lutar contra o Sukuna por pouquíssimo tempo e morrer. E mesmo depois da sua morte, exatamente como o Geto, os seus próprios alunos pegam o que restou do corpo dele e usam como uma arma de guerra. E ironicamente, quando isso acontece, fica um questionamento maneiro na história. Porque os personagens, quando eles conversam a respeito daquilo, eles não falam sobre como eles se importam com o Gojo. Será que no anime o Gojo vai estar com a voz do Yuta? Acho que é melhor, né? Ele tá com a voz do Yuta, né?
Porque se tiver com a voz do Gojo vai ficar muito confuso. Acho que no anime o Gojo vai ficar com a voz do Yuta. Vai ser engraçado. Eles falam como eles se importam com o Yuta. Como eles não gostariam que o Yuta usasse... Eu não lembro, o Geto ele continuou com a voz dele, né? Tipo, eu não lembro a voz do Geto antes do Kenjaku. Tem no flashback lá do Gojo a voz. É a mesma voz? Não mudou a voz em nenhum ponto? Então a voz vai ser do Gojo ainda. Que doideira. o corpo do Gojo como arma, porque, putz... O que é esquisito também, né? Imagina o Yuta com a voz do Gojo. Sei lá, eu acho que a voz vai ser do Yuta. Tipo, tem que ser, senão vai ficar muito esquisito. A gente se importa com você, Yuta. É porque a gente nunca ouviu a voz do Kenjaku, tá ligado? Pra saber como é que seria no Geto, tá ligado? Então meio que é isso. E o Yuta faz o questionamento. E com o Gojo, alguém se importa de fato com ele? Mesmo que fosse o dever dele como o mais forte participar daquela luta, mesmo depois que o Gojo morreu, a questão é que se tivesse aparecido um feiticeiro ali que ninguém se importava e ele tivesse essa técnica de usar o corpo do cara que já morreu, os alunos provavelmente não se importariam tanto. Porque, pasmem, vale a grande realidade. Fora o Suguru Geto, Gojo teve contato e uma forte conexão com pouquíssimas pessoas em sua vida. Salvam-se no máximo talvez o Yuta, o Itadori e o Geto. Aqui, eu acredito que o Gege fez uma coisa bastante mórbida, que é exatamente o que eu esperaria de uma história de tragédia. Eu acredito que a maioria das pessoas que leem shonen, geralmente elas estão muito mais acostumadas com reviravoltas do lado positivo, né? Até porque quando apareceram lá os olhinhos do Gojo, todo mundo esperava muito que ele voltasse. Agora o Gojo voltou. Nossa, ele vai quebrar a cara do Sukuna, vai ser muito legal vendo ele fazendo um retorno e tal. E o Gege não apenas fez uma gracinha, cara, mas ele fez uma reviravolta que pegou as pessoas no coração mesmo. Porque a história do Gojo foi uma tragédia do início ao fim. A história dele foi uma tragédia quando ele era mais novo. Foi uma tragédia quando a gente viu um flashback dele. Foi uma tragédia quando ele voltou. E depois de morto, continua sendo uma tragédia. É exatamente o que é o universo de Jujutsu. Eu não apenas gostei da forma como o que aconteceu nos últimos capítulos foi pesado, como acho que foi uma das melhores mortes de Jujutsu Kaisen até então. Isso se não... eu concordo. Realmente foi. Tipo, de todas as mortes que tiveram, talvez a do Gojo tenha sido a melhor, assim. Parando pra pensar. A do Nanami também é boa. Mas acho que a do Gojo é, tipo, a mais impactante, porque, porra, é o Gojo, né, tá ligado? Tem toda essa vibe, assim. Foi a melhor. Eu vou ser sincero pra vocês que eu não achava a morte do Gojo em si tão incrível, porque eu acreditava que ainda tinha alguma coisa pra acontecer depois. Ele... A do Chozo é boa? Ah, é boa, mas não sei que para do Gojo, tá ligado? É um bagulho totalmente diferente. A construção do mangá inteira era basicamente pra chegar naquele ponto e o Gojo morrer. A do Chozo é tipo Chozo, pô. Ia voltar de alguma forma, a gente ia ter mais algum diálogo, algo envolvendo o Gojo que ia ser importante. Agora... O Chozo você espera que vai morrer em algum momento, tá ligado? Né, tu supõe. Agora, o Gojo tu não supõe que, o Gojo vai morrer, tá ligado? Eu sinto que a gente teve exatamente o final pro personagem dele. Pra que fique representado na casca de um personagem poderoso o que é, o quão bosta é existir no universo de Jujutsu. E você, o que você achou? Gostou? Não gostou? Não esquece de colocar aí nos comentários aí embaixo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui! Bom vídeo aí do linkzinho, né? Deu pra gente debater aí algumas ideias. Já um pouco maturadas, eu acho, porque a gente sempre acaba voltando pros mesmos pontos. Mas é isso, né? Adorei, adorei e adorei.